Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos desenvolver comentários sobre o crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal. O artigo 250, que cuida do crime de incêndio, encontra-se no capítulo 1, que cuida dos crimes de perigo comum. Os crimes de perigo comum que compõem esse capítulo 1 estão no título 8, que cuida dos crimes contra a incolumidade pública. Lembramos que a incolumidade vem da palavra incólume, manter são e salvo, manter intacto, manter longe do perigo. O propósito dos crimes constantes neste título é proteger a sociedade, proteger o coletivo. Quando olhamos para o capítulo 1, que olha para o perigo comum, estaremos observando crimes em que o propósito da lei de proteção é bem abrangente. Não nos preocupamos apenas com a lesão efetiva, mas nos preocupamos nestes crimes com a probabilidade da lesão, por isso chamado de crimes de perigo. São crimes de perigo comum, porque estamos olhando para esta probabilidade da ocorrência do dano não para uma pessoa determinada, mas para um número indeterminado de pessoas. Vamos observar aqui, iniciando a tratar do crime de incêndio, primeiro algumas notas históricas. Então poderíamos lembrar que no direito romano o crime de incêndio já era considerado e estabelecido na lei das 12 tábuas. Então lá no direito romano, lá na lei das 12 tábuas, já se falava sobre a figura do incêndio. Aquela legislação, ela diferenciava duas práticas de incêndio. O incêndio que viesse a causar danos a pessoas e o incêndio que atingisse apenas ao patrimônio. A gente vai observar que na Idade Média também havia a figura do incêndio. E esta figura, inclusive, tinha punição rigorosa, pois o causador do incêndio era condenado à morte pelo fogo. Vamos observar, então, que o incêndio é um típico crime de perigo comum, conhecido das legislações já há muito tempo. E no nosso sistema penal veio a ingressar no Código de 1890. Então, aqui no direito penal brasileiro, a partir de 1890, passou a integrar a nossa lei. No nosso código atual, que é um código penal de 1940, com a parte geral, como sabem, reformada em 1984, nós vamos encontrar o artigo 250 com a seguinte redação: causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vamos começar observando a figura do caput do artigo 250, pois este tipo penal possui ainda 2 parágrafos. A primeira coisa seria olhar para o verbo da conduta: causar, provocar, motivar. Causar ou provocar o quê? Incêndio. Devemos observar que o incêndio não é qualquer situação de fogo. A exemplo, queimar folhas secas no jardim, em tese, não irá constituir um incêndio. O incêndio, segundo as posições doutrinárias, é aquela situação de fogo provocada que sai do controle de seu criador. Então, este incêndio vai expor a perigo a coletividade. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Estamos observando a figura típica do incêndio prevista no Brasil, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Este crime tem por objeto jurídico a incolumidade pública. A incolumidade pública, ela é composta por um conjunto de bens. Então vamos observar
a vida sendo tutelada, a integridade física sendo protegida, a saúde, o patrimônio, todos estes bens fazem parte da incolumidade pública. Vamos perceber com os senhores que este crime não exige nenhuma qualidade para o sujeito ativo, então ele é um crime que pode ser realizado por qualquer pessoa. Se formos classificá-lo doutrinariamente, será um crime comum, pois não exige qualidade por parte do sujeito ativo. Embora seja totalmente desnecessário, mas se admitimos qualquer pessoa no polo ativo, inclusive o proprietário do bem que será queimado, que será incendiado. Ao olharmos para o sujeito passivo, para a vítima, vamos encontrar a coletividade como nosso sujeito passivo primário. Alguns autores gostam de mencionar o Estado, reconhecendo nesta coletividade um número indeterminado e indeterminável de pessoas que podem ser atingidos pelo perigo que será causado. Vamos observar que ainda no sujeito passivo há um sujeito passivo secundário, que se refere a todas aquelas pessoas que possam vir a padecer sendo atingidas na sua vida, sendo atingidas na sua integridade física ou que venham a sofrer a perda patrimonial. Vamos observar que a figura do incêndio, ela se compõe pelo ato de alguém provocar voluntariamente uma combustão, que por suas proporções e condições pode propagar-se expondo a perigo a incolumidade alheia. A prática do incêndio, por regra, até pela leitura do tipo, nos dá a ideia de admitir apenas a conduta de ação, a conduta comissiva. Porque estamos olhando o comportamento de causar como um comportamento positivo, daquele que efetivamente causa a combustão, cria a situação de fogo e este fogo se propaga, saindo do controle de seu criador. Quando olhamos para a possibilidade do incêndio ser causado por omissão, não devemos negá-lo. E estamos olhando para aquela situação em que o agente causou uma situação de fogo, mas após causar aquela situação, sem ser até aquele momento seu desejo expor a coletividade, ele passa a não impedir que o fogo se propague, agora movido por um desejo de ver a exposição a perigo acontecer. Ele quer causar perigo comum. Então a gente está observando com os senhores que no que se referem às condutas, o crime de incêndio vai admitir tanto a forma de ação como a forma de omissão. É necessário observar, quando falamos da questão do proprietário gerar situação de fogo sobre seu próprio bem, que se não há nele o propósito de causar incêndio, expor a perigo comum, e se este não ocorre, ele está realizando uma conduta atípica, pois destruir coisa própria não é considerado crime no nosso sistema. No entanto, a destruição de coisa alheia é considerada crime. Então, aquele agente que age com dolo de dano, mas não age com dolo de perigo, então ele quer destruir aquele bem patrimonial pertencente ao sujeito passivo. Ele não quer causar perigo à coletividade. E este perigo das suas condutas não venha a ocorrer. Nesta modalidade, estamos no crime de dano. Será uma figura de dano qualificado, prevista no artigo 163, parágrafo único, inciso 2. Pois foi utilizado o meio fogo. Em relação ao elemento subjetivo, o crime de incêndio é um crime doloso. Então temos o dolo,
Temos o dolo, é um crime doloso. Pela doutrina tradicional, este dolo é um dolo genérico. A lei não estabelece uma finalidade para a conduta do agente. O seu causar incêndio não tem na figura do caput uma finalidade, mas o causar incêndio gera por si só a exposição a perigo da vida, da integridade física, do patrimônio. Vamos observar aqui que além da gente estar observando um crime doloso, a gente deve falar que este dolo é um dolo de perigo. No dolo de perigo, o agente busca, o agente quer expor a perigo à coletividade. Este crime do artigo 250 é um crime de perigo comum, pois a finalidade não está, a conduta não está direcionada a atingir uma pessoa determinada, mas a expor a perigo, ou seja, a coletividade, um número indeterminado de pessoas é que será atingido. O crime de perigo aqui também é um crime de perigo concreto. A lei exige que o perigo seja provado. São elementares do tipo, observo, causar incêndio, conduta, expondo a perigo, expondo a vida, a integridade física, o patrimônio. Estamos diante de um crime em que há elementar presente que exige a ocorrência do perigo. Nos crimes de perigo concreto, para que o crime possa existir, há necessidade de haver prova do perigo. Este crime, então, além de ser de dolo genérico, ele também pode ser classificado como um crime de dolo de perigo, onde o agente quer apenas a probabilidade do dano. Ele não busca impossibilitar o uso de um bem. Ele busca gerar o risco, gerar o perigo de que possa ocorrer a impossibilidade de uso de um bem. Falando sobre concurso de crimes, nós vamos admitir a ideia do incêndio estar em um concurso de crimes, tanto das espécies de concurso material, como da espécie de concurso formal. Então a gente pode imaginar, lembrando com os senhores que no concurso formal, previsto lá no artigo 70 do Código Penal, o agente, mediante uma única conduta, produz 2 ou mais resultados. Vamos imaginar então aqui com os senhores que o nosso agente, visando matar alguém que se encontra no interior de um imóvel, bota fogo no imóvel, causando um incêndio. E este incêndio causado por ele, além da morte que vai gerar daquela sua vítima que está no interior do imóvel, vai gerar ainda a ocorrência do perigo comum. E nós teremos então um concurso de infrações da espécie concurso formal entre o homicídio e a figura do incêndio. Nós podemos também imaginar a ideia de um concurso material. No concurso material, previsto lá no artigo 69 e 69 do Código Penal, o que nós temos é a conduta realizada pelo agente, 2 ou mais condutas, seja de ação ou de omissão, que produzem 2 ou mais crimes. Quando a gente olha para o concurso material, podemos criar o seguinte exemplo. Na mesma ideia do primeiro, nosso agente quer matar a vítima que está no interior do imóvel. Então, ele ingressa no imóvel, mata a vítima e após bota fogo no imóvel com a finalidade de destruir as provas. Mas o fogo transforma-se em um incêndio e o incêndio causa perigo à coletividade. Então os senhores terão a prática do concurso material entre o crime de homicídio e o crime de
incêndio. Vamos verificar que na prática do crime de incêndio, a consumação irá acontecer com a efetiva ocorrência do perigo. Ou seja, quando se estabelecer a situação de perigo coletivo, o crime estará consumado. Já dissemos, este crime é um crime de perigo concreto. Os crimes de perigo concreto vão possuir um meio, como este, que é o causar incêndio, mas terão um resultado, que é a exposição a perigo. O perigo coletivo terá que estar presente. Observamos que este crime é um crime material. Crimes materiais são aqueles que descrevem conduta, descrevem o resultado e exigem o resultado para sua consumação. Por regra, os crimes materiais admitem a tentativa e o artigo 250 não é uma exceção. Então é possível imaginarmos que alguém vai dar início à combustão, ou seja, cria uma situação de fogo, mas que por circunstâncias alheias à sua vontade, esta situação de fogo não irá propagar-se e transformar-se num incêndio que era o desejo do agente, que era a vontade do agente, que buscava expor a perigo a coletividade. Vamos tentar exemplificar com a ideia de que o nosso agente, querendo causar um incêndio, bota fogo nas cortinas de uma casa. Mas chega alguém que arranca as cortinas e as joga pela janela na rua, não havendo como aquele fogo propagar-se para outros bens. Não há a formação de uma situação de fogo descontrolada que causa perigo à coletividade. Estamos apenas na modalidade da tentativa. A lei, além do caput, trouxe para a gente no artigo 250 ainda parágrafos. Os senhores possuem aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º serve para integrar as hipóteses típicas de aumento de pena. O professor Damásio chega a criar um quadro de figuras típicas qualificadas e fala que nós possuímos 3 espécies de figuras típicas que vão majorar, que vão aumentar a pena. Nós temos pelo fim do agente. Pelo fim do agente é a finalidade do agente que busca uma vantagem econômica com a sua conduta. Está prevista no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. 2. Pela natureza e destinação da coisa incendiada. Está prevista no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, em diversas alíneas. Então vamos ter um conjunto de alíneas olhando para a destinação e para a natureza daquela coisa incendiada, identificando que ali temos causas para majorar a pena de incêndio. E ainda uma terceira hipótese, que é pela morte ou pela lesão corporal de natureza grave. Então a terceira hipótese, anotada pelo professor Damásio, é apenas ser majorada, aumentada na figura do incêndio, pelo resultado morte ou pelo resultado lesão corporal de natureza grave. Vamos começar observando, esta última figura está no artigo 258. Vamos começar observando a redação, então, do parágrafo 1º na sua figura do inciso 1. Estamos aqui no artigo 250. Vamos observar o que diz a lei. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Nessa figura do inciso 1, já observamos que o dolo já não é mais genérico como o do caput.
O dolo, pela teoria tradicional, aqui, pela escola clássica, ele é um dolo específico. Por quê? O crime é cometido com o intuito, com o desejo, com a finalidade de obter uma vantagem pecuniária. Então, busca o agente obter uma vantagem econômica com o seu comportamento. Visa ele obter esta vantagem para ele ou para terceiro. Vamos tentar exemplificar esta situação. O agente vai causar incêndio botando fogo em uma casa onde no interior deste imóvel encontram-se títulos de uma dívida. Então, os títulos que um credor dele possui estão no interior da casa. E ele, devedor, vai botar fogo na casa, causando incêndio no imóvel, gerando o perigo comum e, ao mesmo tempo, destruindo aqueles títulos que são o que comprovam a existência da dívida. Numa segunda exemplificação, nós poderíamos imaginar aquela pessoa que é proprietária de um imóvel que já está há muito tempo abandonado. Uma casa abandonada, já caindo aos pedaços, que não tem outro caminho que senão ser demolida. Para o agente poupar-se dos gastos com a demolição, o que ele faz? Incendeia o imóvel para que toda aquela massa queimando se transforme em cinzas no chão e de fácil limpeza do local. Mas com o incêndio causado, ele gera perigo à coletividade. Então ele causa o incêndio com a finalidade de obter uma vantagem econômica, uma vantagem pecuniária. Vamos observar com os senhores que os nossos doutrinadores têm afastado a figura do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 250 nas hipóteses em que os senhores têm o chamado incêndio mercenário. O que é isto? O incêndio mercenário é aquele em que alguém recebe valores, recebe dinheiro, recebe algum bem patrimonial para causar o incêndio desejado. Então ele está recebendo valores e por isso ele vai provocar a situação de fogo, causando o incêndio, como é a vontade de quem lhe deu esses valores. Veja, a vantagem pecuniária não é o fim, não é o intuito do agente de obtê-lo através do incêndio. Então não é o incêndio que vai lhe causar esta vantagem pecuniária, mas o motivo para provocar o incêndio, o motivo é o recebimento de valores. Então aí os senhores têm a figura do homicídio, do incêndio, pela finalidade do agente, ele terá a sua pena majorada, sempre que houver uma finalidade pecuniária. Vamos observar, então, a segunda ideia do quadro que colocamos para os senhores. A primeira é pelo fim do agente, artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. A segunda, pela natureza ou destinação da coisa incendiada. 250, parágrafo 1º, inciso 2. Como dissemos, este dispositivo ele é estabelecido em diversas alíneas, onde se colocam locais ou situações. Vamos observar que o legislador está querendo majorar a pena onde o risco, o perigo à coletividade é maior. Vamos seguir com a leitura, então. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 2. Se o incêndio é a. Em casa habitada ou destinada à habitação. Em edifício público ou destinado ao uso público, ou a obra de assistência social ou de cultura. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Em estação ferroviária ou aeródromo. Em
estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífero ou galeria de mineração. E a última letra H, então temos da letra A à letra H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Vamos observar então aí que o nosso legislador está nos mostrando locais onde o risco pode atingir de forma mais intensa a coletividade. Gostaria até de, olhando a letra H, fazer aqui observação feita por alguns autores, que ali, ao falar de lavoura, pastagem, matas e florestas, o legislador está nos mostrando elementos essenciais à existência da vida humana. E o incêndio, atingindo esses locais, sem dúvida, causa risco à nossa existência, à nossa integridade, ao nosso patrimônio. Vamos observar aqui, peguei o conceito de matas, porque achei extremamente relevante. São agrupamentos de árvores de porte, nativas ou plantadas, que se conservam com o fim de manter a umidade do solo, a abundância nos rios e regatos, a estabilidade climática da região e o fornecimento da madeira. Vejam, as matas mantêm a unidade do solo, impedem a erosão, mantêm a pureza do ar, a pureza das águas. Temos ainda mencionado na última linha as florestas, que são matas extensas, onde predominam as árvores de porte. Vamos observando que nestas hipóteses todas, nós não podemos deixar de observar que estamos tentando proteger a coletividade, cada vez de forma mais intensa. A última figura das hipóteses típicas que majoram, que aumentam a pena do crime de incêndio, não está dentro do artigo 250, está lá no artigo 258 e envolvem o aumento da pena nas práticas dolosas de incêndio, quando do incêndio ocorre o resultado, lesão corporal de natureza grave ou morte. Estaremos trabalhando com o artigo 258 em um vídeo específico para olhar para ele expressamente e identificarmos as hipóteses ali contidas. Mas podemos recordar que, havendo estes resultados, eles terão que estar ocorrendo de forma pré-dolosa, ou seja, haverá dolo no incêndio, mas haverá culpa nestes resultados que vão majorar, aumentar a pena do incêndio. No artigo 258, voltaremos a tratar desta hipótese específica. Ainda nos resta observar que o crime de incêndio possui um parágrafo 2º. O parágrafo 2º do crime de incêndio tem a seguinte redação: se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Voltamos a lembrar da teoria da excepcionalidade dos crimes culposos. Teoria da excepcionalidade dos crimes culposos. Todos os crimes no Código Penal, por regra, são dolosos. Só por exceção, onde a lei expressamente o prevê, nós teremos a figura culposa. É o caso do parágrafo 2º aqui do artigo 250. Crime de incêndio culposo. Figura típica aberta. Pode ser realizado de qualquer forma. Temos uma pena de 6 meses a 2 anos pela prática do incêndio culposo. Vamos lembrar com os senhores, para tentar exemplificar, a ideia da chamada queimada rural, que ocorre normalmente em algumas épocas mais secas do ano, em que o agricultor, visando fazer a limpeza da área com um menor custo, ele promove a chamada queimada rural. Vejam,
Para a queimada rural, são necessárias a realização de algumas cautelas. Por exemplo, a limpeza de uma faixa de área ao redor da área que se pretende queimar. Finalidade: que o fogo não se alastre e venha a atingir outras localidades, causando assim um grande incêndio. Tem também o agricultor que observar o tempo. Por exemplo, um dia de grande ventania é extremamente inadequado para uma queimada rural. Inadequado por quê? Porque o vento pode levar partes de mata que estão incendiadas a outra localidade e o fogo assim pode propagar-se. A queimada rural, com as cautelas, ela pode ser realizada não causando o incêndio culposo pela inobservância do cuidado objetivo necessário por parte do seu causador, não haverá o crime. Mas, se nós tivermos o perigo comum, o crime estará presente. Para a gente já ir quase para o final desse tema, vale a pena a gente lembrar da ação penal. A ação penal adotada neste crime é a ação penal prevista em regra no artigo 100 do Código Penal. É a ação penal pública incondicionada. Não há previsão das hipóteses de exceção. Não temos aqui, por exemplo, a lei exigindo condições de procedibilidade, como a representação ou a requisição do ministro da Justiça. Não temos também a lei solicitando queixa, que é a peça inicial da ação penal privada. No silêncio da lei, onde não fala de representação, onde não fala de requisição do ministro da Justiça, onde não fala de queixa, adotamos quanto à ação penal para o crime, a ação penal pública incondicionada. Gostaria de fechar essa temática observando uma norma prevista no Código de Processo Penal, que é o artigo 173 do Código de Processo Penal, não do Código Penal. Lá onde o Código de Processo Penal cuida das provas, vai trabalhar com o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito envolve elementos que estão ligados ao crime. Então vamos observar aqui um dispositivo no Código de Processo Penal demonstrando a importância para a sociedade da ocorrência de um crime de incêndio, trazendo um artigo próprio para a perícia nas hipóteses de incêndio. Diz o artigo 173 do Código de Processo Penal: no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida